Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o Vou Falar de um Crime. Eu tô lançando episódios toda segunda-feira, entre as 8 e 10 da noite, e eu lanço aqui como um formato de vídeo para o YouTube e em formato apenas de áudio para o Spotify. E o caso de hoje é um caso que eu tirei deste livro, que é um dos meus livros favoritos da vida, que é o Lady Killers. O caso que eu vou contar é o caso da Kate Bender e da família dela, que tá todo mundo envolvido. Esse caso de hoje, ele aconteceu nos anos de 1870, e por ele ser um caso muito antigo, ele se baseia meio que na história dos vizinhos, é tudo meio que contado pelos vizinhos da família da Kate Bender. Falando um pouco mais sobre a configuração da família Bender, tinha a Kate, que era a mãe, o John, que era o pai, que era a Kate, e o John Bender, e o nome dos filhos dele eram iguais aos dele, então era a Kate, filha, e o John, filho também. Então, talvez fique um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar do meu jeito. Eu vou tentar, quando eu for me referir ao John pai, eu falo John pai, Kate mãe, e os dois como filhos. O John pai, ele tinha por volta de 60 anos, ele era um homem corcunda e meio baixinho, e ele teria nascido na Holanda. Ele teria morado na Alemanha também, e ele tinha tido uma padaria por lá. Ele falava mais em alemão, mas ele conseguia entender um pouco do inglês. Geralmente o John filho ajudava ele nessa parte de comunicação. A Kate mãe, ela tinha por volta de 50 anos, tinha olhos azuis e cabelos castanhos, e os vizinhos disseram que ela era uma pessoa considerada meio rude. O John filho tinha por volta de 20 anos, ele falava muito bem o inglês e tinha um bigode. E ele era considerado um homem bem bonito. A Kate filha era quem mais chamava atenção na família, por ela ser uma mulher muito bonita. Ela tinha 20 e poucos anos, tinha a pele clara, o cabelo vermelho e tinha um corpo bem sedutor. E ela era descrita pelos vizinhos como uma mulher bem inteligente. Diferente dos pais e do irmão, a Kate, ela era uma pessoa mais extrovertida e ela conseguia se integrar melhor no meio da sociedade, porque ela era mais comunicativa. Ela chegou até a trabalhar num restaurante no Hotel Cherry Valley e ela trabalhou lá por volta dos anos de 1871. Então ela tinha um certo carisma e ela ia até os bailes da cidade. Não se tinham muitas notícias sobre a família Bender, mas o que se sabia é que eles tinham vindo da Alemanha e que eles tinham sido expulsos de uma colônia germânica na Pensilvânia. Então era basicamente isso que eles tinham de informação. Outra coisa importante que eles também sabiam é que tinha um boato de que a família tinha sido expulsa dessa colônia porque a Kate mãe e a Kate filha se diziam para os outros como bruxas. Então diziam que elas andavam à noite no cemitério nuas. Gente, esse aqui é o shoyu, o que passou aqui, esse vulto. Mas voltando ao assunto. Elas andavam nuas no cemitério à meia-noite e diziam também que elas gostavam de recitar a oração do Pai Nosso ao contrário. Então isso teria feito elas e a família toda ser expulsa dessa colônia. Outro boato que circulava é que, na verdade, a Kate e o John, que eram irmãos, na verdade eram amantes e que, mesmo sendo irmãos, eles ficavam juntos. Um negócio bem bizarro, mas isso foi só boatos e ninguém conseguiu confirmar nada. A família Bender decidiu se mudar para uma fazenda que ficava a 11 quilômetros de uma cidadezinha chamada Cherry Valley. Eles moravam na parte da estrada que ligava as cidades de Fort Scott e Independence. E como eles moravam no meio da estrada, eles decidiram abrir uma hospedaria para quem passasse por lá. Essa hospedaria dos Bender não tinha nada de muito elegante, na verdade era bem simples. Era basicamente uma cabana com uma cortina de lona que separava o local ao meio. Como tinha essa separação da cabana, a parte da frente virou uma mercearia e lá eles vendiam biscoito, tabaco, pólvora e comida caseira. Daí quem quisesse passar lá para jantar ou almoçar, comia ali, e quem quisesse ficar para passar a noite, ficavam junto com a família Bender na parte de trás dessa cabana. Então eles dormiam meio que todos juntos. Lembrando, gente, que esse caso é muito antigo, então provavelmente naquela época era uma coisa comum de acontecer, não era igual hoje em dia, que tem os restaurantes na beira de estrada, que tem um hotel tudo bonitinho. Então eu acho que naquela época era meio que normal esse tipo de acomodação. Na parte de baixo dessa casa ainda tinha um porão e pro lado de fora tinha um jardim com pomar e um curral de animais. A Kate filha fazia venda de leituras místicas e também de feitiços, e ela inclusive tinha um panfleto que ela espalhou pela cidade. E nesse panfleto ela dizia sobre os trabalhos dela, e ela falava inclusive que esse trabalho de magia dela era capaz de curar doenças como convulsões, cegueira, esse tipo de coisa.
E o endereço que constava nesse panfleto dela era o endereço da casa que ela morava com a família dela. Os negócios da família estavam indo super bem, até porque, mesmo se o homem não precisasse passar a noite lá, a Kate meio que seduzia ele para ele ficar. Então, sempre que um homem ficava, ela colocava ele para dormir perto da lona, porque daí ele teria como ver ela trabalhando. Meio que uma técnica sedutora para conseguir mais clientes. Algum tempo depois que a hospedaria já estava funcionando, um homem chamado Jack Feliz deu seu depoimento de como teria sido a estadia dele no lugar. Segundo ele, a Kate filha teria seduzido ele para entrar lá, e quando ele entrou, ele ficou de frente para aquela lona. De repente, ele estava ali comendo de boa e ele ouviu uma tosse meio aguda, esquisita, assim, vindo do lado de fora. E quando ele olhou para a lona, ele viu alguma coisa se rastejando por baixo. Logo em seguida, 2 novos homens entraram para comer também e nada mais aconteceu. Ele não dormiu naquela noite na hospedaria e seguiu viagem. Daí, quando ele estava voltando da viagem dele, aí ele pousou lá. Então, o Jack estava voltando para a casa dele. Primeiro ele estava indo numa direção e depois ele estava voltando. E no momento dessa volta, antes mesmo dele dormir na hospedaria, chegou lá um grupo de viajantes que estava indo para a cidade do Jack. O Jack então aproveitou que os viajantes estavam indo viajar na direção da cidade dele e pediu para eles levarem uma carta para a esposa dele. Na carta, o Jack falou que passaria a noite na hospedaria, mas que estaria em casa logo no dia seguinte. Só que a Kate não gostou nem um pouco dessa história de enviar uma carta para a casa dele. Ela ficou muito brava com ele e parou de conversar com ele. Mesmo assim, ele enviou a carta e passou a noite lá. Durante a noite, o Jack ouviu um grito muito esquisito e acordou. E na hora que ele abriu o olho, ele percebeu que a Kate, filha, estava na beirada da cama dele. Ele ficou assustado e então fechou o olho e fingiu que estava dormindo. Essa teria sido a declaração do Jack em relação à sua estadia na hospedaria. Um outro hóspede chamado Corley declarou que ele passou a noite na hospedaria e que no meio da noite ele acordou com um barulho de esquisito, assim, vindo do porão. No dia seguinte, ele foi questionar a Kate e ela falou que aquilo não era nada demais e que o que teria acontecido no meio da noite é que um dos porcos da casa, que ficavam ali no curral, tinha entrado embaixo da casa, então por isso teria feito aquele barulho todo. Um tempo depois, um alemão chamado Loncor decidiu se hospedar lá. Ele era viúvo e ele estava levando a sua filhinha para morar com os avós na cidade de Iowa. Então ele decidiu passar lá com a sua filha. Só que antes de chegar na hospedaria, ele passou pela cidade de Independence e lá ele comprou uma carroça e um lote de cavalos de um homem chamado William York. Esse William, ele era médico e era muito influente na cidade, tanto ele quanto seus irmãos. Um dos seus irmãos era o Alexander York. Ele era senador no estado do Kansas. E o outro era o Ed York. Ele era coronel e veterano da Guerra Civil. No momento da compra, o Loncor decidiu falar para o William do que se tratava a viagem, porque eles estavam ali conversando. Então ele falou que a mulher dele tinha falecido e que ele estava levando a filha dele para ficar com os avós e deu todo esse feedback para ele. O Loncor então prosseguiu com a sua viagem e se hospedou na hospedaria da família Bender. Passou-se um tempo e no ano de 1873, o William recebeu a notícia de desaparecimento do Loncor e ele ficou sabendo que o desaparecimento dele aconteceu logo depois de ele comprar os itens dele. Então ele decidiu que iria investigar. O William decidiu fazer tudo por conta própria. Então, entre os dias 9 e 10 de março, ele pegou a sua égua vermelha, montou nela, pegou mais $1.000 e seguiu viagem. Só que o pior é que ele também desapareceu. Como o William tinha boa influência, logo todo mundo percebeu que ele tinha desaparecido da cidade. Então o irmão dele deu início a uma investigação. O caso do William teve grande divulgação nos jornais da cidade. Então, após muitas buscas, descobriram que ele teria parado em uma mercearia para comprar cigarros. E o vendedor falou que o William teria falado para ele que ele passaria a noite na hospedaria dos Bender. Com essa notícia, o coronel York, que era o irmão do William, decidiu que iria até a hospedaria dos Bender para fazer a investigação e verificar o que teria acontecido. O coronel York, então, pegou seus ajudantes e foram até a hospedaria. Chegando lá, a família Bender falou que o William teria passado por lá para almoçar, mas que ele teria ido embora e seguido seu caminho. Aproveitando da situação, a Kate ofereceu para o coronel York os seus serviços de mediunidade. Só que ela falou que ela precisaria de pelo menos um dia para se preparar para poder fazer o trabalho nele. Ele teria que voltar no dia seguinte sozinho.
Só que o coronel não voltou, ele meio que não ligou. Os moradores da cidade de Cherry Valley decidiram fazer uma audiência pública para discutir sobre o desaparecimento do William e dos homens que também tinham desaparecido nesses 2 últimos anos. Inclusive, o John pai e o John filho estavam participando dessa audiência e eles agiram como se não soubessem de nada. A família Bender começou a perceber que o caso estava tendo uma repercussão muito grande, então eles juntaram o dinheiro que eles tinham roubado dos seus hóspedes, pegaram seu cachorro, subiram numa carroça e foram embora. No dia 9 de abril, encontraram uma carroça abandonada a 16 quilômetros de distância. Ela estava perto de uma cidade chamada Tyre e estava crivada de balas. Os cavalos estavam morrendo de fome e o cachorro estava ali ao redor também morrendo de fome. Eles perceberam que a carroça era pertencente à família Bender porque ela tinha sido construída com vários tipos de madeira. E uma dessas madeiras estava com a escrita mercearia, que era a placa que tinha na mercearia dos Bender. Outro fato que ajudou a perceberem que se tratava da carroça da família Bender é que alguns vizinhos passaram por frente da fazenda que eles moravam, né, e perceberam que tinha um bezerrinho morrendo de fome e que logo após, assim, entre outra cerca, tinha a mãe do bezerrinho e ela estava com as tetas cheias de leite. Então, eles decidiram entrar na casa para saber o que estava acontecendo. Até porque a casa e o terreno dele estava com um grande sinal de abandono. Quando perceberam realmente que a residência estava abandonada, alguns homens decidiram invadir a casa para ver o que tinha acontecido. O coronel York e seus ajudantes também decidiram ir até lá para vasculhar a casa. Quando eles entraram na casa, eles perceberam que ela estava completamente bagunçada e eles também encontraram alguns objetos estranhos, como 3 martelos, uma faca que estava com um aspecto meio nojento, alguns desenhos esquisitos entalhados no piso e também encontraram algumas bonecas de voodoo que estavam meio queimadas. Assim que eles abriram a porta do porão, veio um cheiro insuportável lá de dentro. Alguns homens recuaram, mas alguns tiveram coragem e entraram lá dentro. Conforme eles encostaram no lugar, eles perceberam que tinha uma textura esquisita, meio gosmenta na mão deles, e eles perceberam que era sangue. Agora eu vou abrir um parênteses para explicar o que acontecia com os homens que se hospedavam lá. O negócio era o seguinte, a Kate seduzia os homens para passarem a noite lá e quando eles entravam, ela oferecia o lugar que ficava de costas para a lona. Enquanto isso, o John pai e o John filho ficavam atrás da lona, na espreita assim, com os martelos na mão. O papel da Kate mãe era ficar do lado de fora para vigiar caso alguém aparecesse. E caso alguém aparecesse, ela soltava uma tosse com um tom meio agudo, que foi o mesmo som que o Jack Feliz ouviu na vez que ele ficou hospedado lá. Enquanto a Kate mãe não dava nenhum sinal, os Johns, pai e filho, ficavam ali na espreita, né? E quando o homem meio que se jogava para trás ou se inclinasse para dar alguma risada, alguma coisa assim, eles aproveitavam para martelar a cabeça dele. E nesse mesmo momento, a Kate levantava correndo, a Kate filha no caso, ela levantava correndo e cortava a garganta do homem. Depois desses golpes, se o homem ainda continuasse vivo, eles pegavam o corpo dele e jogavam lá no porão e esperavam ele morrer sozinho. Depois disso, quando escurecia, eles pegavam os corpos e levavam até lá no pomar e enterravam em uma cova rasa. Agora, fechando esse parênteses e voltando para a época que eles estavam vasculhando a casa. Eles então tinham entrado no porão, né, para vasculhar, e quando eles entraram lá, eles não encontraram nada, nenhum corpo. O coronel York já estava meio cansado das buscas, então ele foi lá para fora sentar um pouco na carroça dele. E ele ficou lá meio desanimado, pensando será que eles tinham se enganado, será que era tudo coisa da cabeça deles. E enquanto ele estava sentado na carroça tendo esses pensamentos, ele olhou assim para a área do pomar e ele percebeu que estava com umas ondinhas, sabe? Então ele chamou os seus ajudantes para vasculhar e cavar para ver o que tinha ali. Os homens então começaram a cavar e o primeiro corpo que eles encontraram foi o do William. Encontraram também vários outros corpos, mas o que mais impactou o coronel York foi o primeiro corpo, que era do irmão dele, que ele tanto estava procurando. Nos registros consta que encontraram entre 8 e 11 corpos, mas algumas pessoas falam que, na verdade, a quantidade certa foram aproximadamente 35 corpos. Infelizmente, também encontraram o corpo do Longcore e da sua filhinha. Eles estavam enterrados juntos e no pescoço dela tinha uma fita. A filhinha dele não teria sido morta a facadas e nem golpeada. Eles desconfiam que ela tenha morrido estrangulada
ou até mesmo enterrada ainda com vida junto com o pai dela. Algumas pessoas teriam testemunhado que teriam visto uma família de 4 pessoas que tinham características parecidas com a família dos Bender. Eles teriam entrado em um trem que estava indo em direção ao norte da cidade de Tyre. Só que mesmo com esse testemunho, a família Bender nunca foi encontrada. 16 anos depois, 2 mulheres foram pegas como suspeitas de serem a mãe Kate. Só que ninguém conseguiu reconhecer de fato se era a Kate mãe, porque eles não tinham fotos naquela época e já tinham se passado 16 anos, então não tinha como identificar. Então decidiram liberar essas 2 mulheres. Muitas pessoas acreditam que a família Bender tenha morrido ainda no ano de 1873, porque quando encontraram a carroça deles, ela estava cheia de marca de balas, então acreditam que alguém pode ter pego eles, matado e levado para algum lugar. No final das contas, tudo que souberam sobre a família Bender era especulação. Ninguém sabia se eles tinham morrido de fato naquela época, ou se eles morreram depois, ou se as pessoas que eles pensaram que era mesmo, ou se não era. Ficou tudo um grande boato. E esse foi o caso de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, curtam, compartilhem. E eu recomendo muito que vocês leiam este livro, né? Que é o Lady Killers. Aqui conta várias histórias sobre mulheres assassinas. Inclusive, eles contam muito histórias que aconteceram nos anos de 1800, 1900, no começo de 1900, né? Então eu recomendo muito esse livro, ele é muito bom. Inclusive, talvez mais pra frente eu traga mais algum caso de alguma história que esteja no livro. Eu espero que vocês tenham gostado e beijinhos e até o próximo episódio.